Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 20, Livre-arbítrio, Asa do Ser. Notando meu silêncio, Sadu interpelou-me. Por que o amigo está triste? Não estou triste, apenas me encontro preocupado. Não posso, de maneira alguma, deixar de passar algo para os meus leitores. Depois que ouvimos o alerta para o perigo de certos médiuns usarem nomes conhecidos com mensagens que nada contêm de verdades, fico apavorado, sem saber o que dizer. Não há um meio de evitar que tal fato ocorra? Sadu respondeu. Sim. O leitor espírita não é fácil de ser iludido. Quem fizer isso logo será descoberto. Até provar que Joaquim não é Luiz, muita água já transbordou. Luiz Sérgio, as casas espíritas precisam orientar os médiuns iniciantes para esses fatos desagradáveis que vêm ocorrendo. É mesmo, respondi. De volta ao auditório, o orientador reiniciou a palestra, mostrando um filme onde os trevosos, com suas equipes, apoderavam-se de recém-desencarnados. Uma jovem, 22 anos, vitimada pela overdose, debatia-se no chão, e eles, utilizando-se de aparelhos, trabalhavam em seu corpo colhendo os fluidos vitais. Detiveram-se no local de onde parte o princípio da vida orgânica, buscando um fluido leitoso. Este fluido foi retirado, mas percebemos que, apesar das trevas possuírem excelentes aparelhos, os técnicos desconheciam o mecanismo dos fios magnéticos e a garota cada vez sofria mais, pois, apesar de clinicamente morta, encontrava-se ainda presa ao seu corpo. Vários espíritos que presumíamos serem cientistas mantinham-na colada ao físico, queriam retê-la no corpo, desejando mantê-la encarnada, ou melhor, dominada por eles. Mas, por mais que fizessem, não conseguiam ligar as inúmeras fiações que entrelaçam os três corpos, perispírito, duplo e físico. Examinaram cada ligação dos corpos com minúsculos aparelhos, mas não conseguiram descobrir o que buscavam. A garota agonizava, dando-nos um quadro muito triste. O perispírito de Solange era analisado, principalmente as rodas energéticas, os centros de força, controladores das correntes de energia. Esses centros de força comandavam com suas superfunções as diversas zonas nervosas, principalmente o sistema neurovegetativo, através dos genes e do código genético. É um trabalho muito bem orientado dessa máquina neuroendócrina. As energias do perispírito comandam o corpo físico e o duplo. Alojadas no duplo e no físico, irradiam-se formando as auras que aumentam sua luminosidade de acordo com as modificações emocionais do espírito. Os trevosos se detiveram nos átomos e depois iniciaram um estudo dos genes, principalmente os situados nos cromossomos dos núcleos celulares. Aparelhos muito sensíveis buscavam os genes, que são a continuidade da vida, a forma e a função. Os pontos luminosos surgiam nos aparelhos espirituais, mas percebi que no filme os trevosos não os viam. Indaguei o porquê. Simplesmente porque eles não possuem ainda sensibilidade para buscar nos cromossomos os genes, centelhas divinas. Percebemos que a energia da vida vive em constante intercâmbio com a matéria. É um mundo que só os técnicos divinos conhecem. E por mais que o homem busque descobrir e a ciência aproxime-se da verdade, o ser encarnado ainda não possui sensibilidade suficiente para penetrar nesse mundo divino. No filme, os trevosos buscavam a semente da vida para plantar na terra mais criaturas perversas. Mas Deus, ao fazer o espírito, guardou a fórmula no coração e só quem se aproximar dele conhecerá a verdadeira vida. A aula não havia terminado, mas confesso que nem olhava mais a tela.
O corpo de Solange era agora o alimento dos trevosos, e eles a levaram consigo para os seus postos de trabalho. Um instrutor desligou o televisor e falou: Acabamos de assistir à pretensão de seres distantes de Deus, à procura das energias dos corpos perispiritual, duplo e físico. Ao apoderarem-se do físico e do perispírito, estão buscando a vida que movimenta os corpos, seja perispírito ou corpo físico. Como sabem que ao cessar a vida orgânica, os fluidos vitais voltam a compor outros corpos, buscam esses fluidos, mas devido à sua ignorância espiritual, dificilmente encontrarão um mecanismo que retém esses fluidos para a composição de novos corpos. Existem na natureza verdadeiros laboratórios, compostos de espíritos, ministros de Deus, e se há no plano espiritual departamentos de reencarnação e desencarne, há também no plano físico, na parte espiritual, departamentos dirigidos por nobres espíritos aptos às confecções físicas. Vamos imaginar: os departamentos encarnatórios mandam os moldes para os laboratórios confeccionarem as roupas físicas, e estas são feitas com o material do plano físico. Aqui também existem os departamentos e eles são de grande importância para todos nós. Esses departamentos estão ligados por uma ponte, não é mesmo? Perguntou Sadu. Sim, a ponte da procriação. Eles são, na verdade, um só departamento, o da reencarnação. O orientador ainda fez referência aos nossos trabalhos. Falou sobre o perigo porque os dependentes passam, após o desencarne, e a busca desesperada dos trevosos, desejando descobrir os segredos da vida. Entretanto, esquecem que só os bons serão salvos, e Deus não permite que cobra voe. Enquanto a maldade morar em seus corações, a sabedoria ficará distante deles. É possível a organização das trevas elaborar um reencarne igualzinho ao do departamento reencarnatório? Perguntou Sadu. Acredito que captando meus pensamentos. Igualzinho jamais. Essas organizações, não possuindo elevação moral, incapacitadas são, e por mais que desejem, não conseguem o seu intento. Mas nós estamos acompanhando essas organizações e elas têm colocado espíritos na Terra, espíritos que trazem uma mensagem de ódio. Como se processa isso? Muito simples. O livre-arbítrio é a asa do ser. Seu nome, liberdade. Ninguém pode apossar-se do livre-arbítrio de outrem. Todos nós temos o direito de acertar ou de errar. As organizações tentam burlar o departamento, e este, respeitando o livre-arbítrio dos trevosos, deixa que hajam assim. Aliás, deixam que hajam, mas, mesmo sem interferir, prestam ajuda às suas vítimas. Explique melhor, disse Samita. Quando os trevosos desejam mandar à Terra um terrível vingador, permite que esse espírito se aproxime das colônias de socorro e peça ajuda. Depois de socorrido, ele pede para reencarnar. Antes disso, já foi preparado pelas organizações inferiores. Na casa mental desses irmãos só existe uma palavra: vingança. O nosso departamento tenta ajudá-los, levando-os a excelentes psicólogos, na esperança de fazer cessar a influenciação negativa das trevas. Alguns tombam diante das evidências, outros permanecem fiéis às instruções trevosas. E mesmo assim, o departamento permite que esses doentes levem ao plano físico o terror, o desespero e as lágrimas? O plano espiritual não desampara esses doentes. Mesmo já encarnados, recebem uma proteção especial. Muitos, aliás, livram-se das chapas fotográficas colocadas em suas casas mentais pelas organizações das trevas quando ainda crianças, pela oração e o amor da família. Pensei,
Meu Deus, quantas mães nem imaginam que estão esperando uma criança que carrega consigo ódio e lágrimas? O instrutor respondeu: Não esqueçamos que em uma família espiritualizada jamais ocorrem tais reencarnações, somente naquelas onde o materialismo é a única moeda corrente. Esses casos são raros, ou melhor, eram raros. Hoje os departamentos trevosos estão desesperados para ocupar a Terra e todos os dias batem à porta do departamento reencarnatório pedindo para reencarnar. Recebem um tratamento especial e muitos levam anos na fila de espera. Enquanto isso, vão recebendo uma lavagem cerebral. Mas não nos esqueçamos de que o departamento trevoso recebe mais auxílio dos pais do que o departamento da luz. Explique-nos, solicitou Carlos. Muito simples. A família, quando aguarda um bebê, deve orar no seu quarto, enquanto organiza o guarda-roupa. Enfim, preparar a casa para a chegada de um espírito que vem vestido num corpo de criança. Mas não se esquecendo de que ali está alguém com muitas experiências pretéritas. Os espíritos trevosos que julgam burlar o plano celeste carregam bagagem imensa de ódio. Continuou o instrutor. Sei que muitos de vocês julgavam que os trevosos tivessem departamentos reencarnatórios e fossem capazes de fazer a redução perispiritual e a ligação umbilical. Acho que ele falou isso para mim, para esclarecer-me, pois eu julgava que os trevosos estavam mandando diretamente de lá gente sua para a Terra. Por isso se presencia tanta violência no planeta. Mas não deixam de estar mandando. O ser humano, com o extermínio da moral e o recrudescimento dos maus costumes, hoje prega a liberação do sexo e ele, sem controle, é uma ponte para os espíritos trevosos. E o departamento impassivo nada pode fazer. A democracia espiritual funciona de verdade, e não somente no papel, como em alguns países. Karina perguntou mais. Nesse caso, o que faz o departamento reencarnatório divino? Apenas oferece esclarecimento a esses irmãos. Recebem uma lavagem cerebral especial, mas muitos ficam inatingíveis, tão forte é a instrução recebida. Por mais que façamos, eles são presas seguras das organizações. E mesmo assim é permitida a sua reencarnação? Sim, mas deslocamos vários abnegados espíritos para auxiliá-los e tentar desviá-los do caminho do ódio. Não seria mais fácil retê-los na espiritualidade? Seria, se os espíritos do plano celeste fossem imperfeitos, mas eles são espíritos emissários de Jesus, ministros divinos. Disse ainda o instrutor. Há reencarnações que são conexões com os planos trevosos. Não esqueçamos que eles também precisam reencarnar. Desejei perguntar muitas outras coisas, mas um dia ainda vou estudar melhor esse assunto que me parece muito complicado. O instrutor captou meus pensamentos. Engana-se quem julga complicado esse assunto tão sério. Ele é um fato rotineiro nos departamentos reencarnatórios. As trevas muitas vezes organizam a descida de elementos úteis às suas organizações, e os departamentos divinos aproveitam para auxiliá-los, e mandam para a prisão da carne espíritos que no plano espiritual são por demais terríveis. As trevas julgam que estão ludibriando os verdadeiros técnicos desse intercâmbio físico-espiritual. Contudo, muitas vezes esses espíritos trevosos já passaram muitos anos no plano espiritual e estão por demais necessitados de uma nova reencarnação. Por isso, o plano espiritual coopera com os trevosos. E a terra vai ficando mais violenta, falou Damião. Não é por isso não. Ela está violenta porque os homens ainda não descobriram o valor do espírito. Quem é pedra não deseja ser luz. Se o homem voasse além do corpo, já estaria no céu, mesmo com os pés ainda na terra. Um dia, quem sabe, a bandeira branca da paz vai ser realmente a bandeira de todos os países.
Animei-me a perguntar: então as trevas não possuem um departamento reencarnatório igual ao departamento de Jesus? Não. Se assim fosse, os espíritos desencarnados sofreriam uma pressão e seriam guiados por mentes doentias que os tomariam escravos. Os trevosos não possuem técnicos capacitados para ligar os centros de força e montar os corpos. O perispírito, ao sofrer a redução, recebe dos ministros de Deus um tratamento especialíssimo. Ele é o molde do corpo físico, constituído de células do fluido universal com sua vida própria. Suas células acompanharam a evolução do seu espírito nas diversas existências. Elas também evoluíram. Não esqueçamos que algumas das células do perispírito já pertenceram ao mundo animal, embora moleculares. Toda essa maravilha é conquista divina. A união dos corpos obedece a uma disciplinada programação dos técnicos da reencarnação. Tudo isso leva os trevosos a buscarem esclarecimentos e lutarem para atingir tal saber. Mas Deus deu ao homem a liberdade de escolha e venturoso aquele que escolhe a argila do bem para moldar a sua felicidade. Vamos ficando por aqui. Espero vê-los logo mais para novos estudos. Que os irmãos busquem não somente orientar os lírios, mas ainda elucidá-los para a grandeza da luz. Lembre-se de que todos giram ao redor do Sol. O livre-arbítrio permite que busquemos as trevas, mas ele, o querido Pai, por nós espera. E até lá temos Jesus por irmão e companheiro. Vão em paz. Quantos ensinamentos! Queira Deus, eu saiba passá-los para você, leitor amigo. Nada mais desejo do que uma reflexão sua sobre tudo o que escrevo. Procure desgastar os miasmas pesados da matéria e venha comigo, um dia, conhecer esse lindo mundo espiritual, onde todos nós somos protegidos pelo Pai amoroso. Que assim seja, graças a Deus.